Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a essa primeira parte da aula 8, que a gente está intitulando Revoluções, Paradigmas e Trajetórias Tecnológicas. Tá? Então essa primeira parte ela está baseada aqui no texto da Carlota Pérez, né, com esse título, né, de Revoluções Tecnológicas. E o objetivo desse texto inicial, né, para a nossa discussão, embora ele seja escrito depois, né, do trabalho do Giovanni Tosi, que é o tema da próxima aula, né, ou dessa mesma aula, mas da segunda parte, eu acho que ela vem de uma visão um pouco mais ampla, né, e depois a gente pode ir para o nível mais específico, que é o texto do Doss. Então, basicamente, esse texto ele tem por objetivo mostrar, fazer a vinculação da convergência que existe entre o desenvolvimento tecnológico, né, a própria repercussão que isso tem sobre o sistema econômico e também, né, em relação ao um contexto socio-institucional, ou seja, as transformações que acontecem, né, nessa sequência, sendo que a questão institucional ela tende a ser mais resistente, né, para a mudança na perspectiva da Carlota Pérez, né, mas aí vai colocando nesse texto, né, essa ideia de encadeamento lógico, inclusive cronológico, de que a gente tem primeiro uma transformação lá do ponto de vista tecnológico, que vai repercutir aí sobre mudanças sobre o sistema econômico, e essas mudanças econômicas elas também fazem alterar uma série de instituições, né, sociais e políticas para atender justamente, né, as necessidades de mudança impostas, né, pela tecnologia e pelo novo sistema econômico que vai se configurando ao longo do tempo. Tá? Isso vai ajudar também a explicar de uma maneira mais convincente do que o Schumpeter e o Kondratiev, os ciclos, né, ou as longas ondas aí de crescimento econômico em diversos períodos da história. Né? Então, em diversos períodos da história a gente tem, principalmente o Kondratiev, né, não uma explicação, mas apenas uma observação estatística, né, desses ciclos econômicos. Schumpeter tenta explicar com a inovação, mas não cria necessariamente uma teoria da inovação, conforme a própria autora aponta. Então, esse texto ela faz aí uma conjugação, né, de ideias já desenvolvidas até então, desde a perspectiva da economia evolucionária. Tá? Então, a gente também vai ter essa ideia apresentada no texto de que a gente tem, durante os períodos de revoluções tecnológicas, né, que ela vai colocar algumas, inclusive vai elencar, né, do ponto de vista da história, quais seriam essas revoluções tecnológicas dentro daquilo que ela conceitua como revolução tecnológica, que a gente tem aí a questão da inovação radical nos primeiros momentos históricos, né, da Revolução, e que depois ela vai ser seguida aí por uma série de inovações incrementais, né, dentro de um paradigma que vai ser colocado após uma revolução tecnológica. Então vejam que aqui a gente está usando, né, por analogia, mas também e como elemento teórico, a ideia do Thomas Kuhn, né, da revolução científica para a revolução técnico-econômica, né, que é o que a Carlota Pérez vai colocar, não só a questão da revolução tecnológica, mas também, né, dentro de uma perspectiva de revolução econômica. E dois conceitos vão ser fundamentais durante o texto, que o primeiro é relacionado ao ritmo da inovação, ou seja, qual é a velocidade que novidades vão ser introduzidas. Então, no primeiro momento histórico da Revolução, a gente tem aquela discussão que a gente teve em aulas anteriores sobre qual vai ser, né, a tecnologia, os modelos que vão se tornar o paradigma dominante. Né? Então, o ritmo de inovação ele é menor nesse momento, embora ele seja de natureza, né, mais radical. E, a partir do momento que se estabelece um determinado paradigma, a gente vai ter uma série de inovações incrementais que vai fazer com que se acelere o ritmo, né, de inovações que vão ser introduzidas do ponto de vista econômico. Também a gente tem a direção das inovações. Tá? Então, essa direção das inovações vai ser no sentido de que tipo de inovação vão ser implementadas ao longo, tá, dos ciclos, vamos dizer assim, né, desses grandes ciclos econômicos. Então, a gente vai ter um determinado tipo de direção de inovação no começo e depois há uma reorientação ou um redirecionamento das inovações para outros tipos, né, de busca e de soluções do ponto de vista tecnológico. Então aqui a gente tem a apresentação da ideia das fases de um paradigma, né, colocada pela Carlota Pérez. Então não vou me alongar muito, mas a ideia é que a gente
tenha as inovações radicais, mas no início, né? Que a gente vai ter ali alguns melhoramentos exploratórios, tá? E uma vez que se estabelece ali um padrão, seja de processos produtivos, mas principalmente de novos produtos ou de um conjunto de novos sistemas tecnológicos, conceito que eu já vou abordar mais adiante. Então a gente tem uma direção um pouco mais clara, né, de qual vai ser aí o padrão de pesquisa e de desenvolvimento tecnológico. Então a direção da tecnologia, ela muda um pouco dessa concepção de produto, né, ou de conjuntos de sistemas tecnológicos base para a melhoria, né, e o redirecionamento para uma produção em maior escala. Né? Então há uma tendência, embora a gente tenha aí uma combinação de coisas, podem surgir novos produtos baseados nas ideias iniciais, mas também um forte direcionamento aí para inovações de processo, tá? No sentido de melhorar a questão da qualidade do produto produzido, da redução de custos, da oferta em larga escala e assim por diante, tá? Até atingir um determinado momento histórico de maturidade, desculpa, tá? Então, nesse período de maturidade, também ela vai colocar que as possibilidades de ganhos extraordinários, né, as oportunidades de inovação, elas vão se esgotando. Né? Então, ali também decretaria, né, a possibilidade ou a criação de tensões, baseando um pouquinho naquela ideia de revolução, para que surjam novos paradigmas, tá? No sentido de dar nova vida ao sistema econômico. Bom, o que a Carlota Pérez define como revolução tecnológica? Então, basicamente, ela vai colocar como um conjunto de descobertas científicas ou desenvolvimento tecnológicos ditos radicais. Então, essa é a primeira aproximação que ela faz para definir o que ela entende por revolução tecnológica. Tá? Além disso, ela não se refere à revolução tecnológica como uma única tecnologia específica. Na verdade, se referem a uma constelação de tecnologias que elas são necessariamente complementares e interdependentes. Então, essa é uma concepção que ela vai colocar também. Então, a gente vai ter aí um conjunto de tecnologias que se interrelacionam e são interdependentes, né, para o progresso, né, do ponto de vista tecnológico e também do ponto de vista econômico. E quando a gente vai para essa concepção técnico-econômica, né, ou tecnoeconômica, para fazer a associação das palavras tecnologia e economia, ela também vai considerar que esse conjunto de descobertas e tecnologias que vão se dar a partir dessas inovações mais radicais, elas têm que ter a capacidade de transformar a economia e a sociedade. Tá? Então, significa dizer não só a possibilidade de criar novas indústrias, mas que também essas inovações que vão ser introduzidas por essas novas indústrias sejam capazes também de rejuvenescer ou de dar nova vida, né, para aquilo que já se produzia anteriormente. Então ela tem uma capacidade de modificar ou de permear todo o sistema econômico e também acaba impactando nas formas de consumo, nas relações, né, entre empresas ou entre trabalho e empresa, as relações com o governo. Né? Então ela tem uma transformação também, ou potencial de transformação muito grande na própria organização da vida social. Tá? Bom, quais são as características, né, de uma revolução agora tecnoeconômica? Né? Primeiro, vai dar origem a novas indústrias, então aquela ideia schumpeteriana, né, que fazem surgir aí novos modelos de negócio ou novas indústrias mesmo, né? Se a gente pensa no caso da informática, né, ou dessa última revolução tecnológica que ela coloca, que são das TICs, né? Então a gente vai ter aí a origem de novos setores de atividade que antes não existiam, microchips, computadores pessoais, telefones celulares e assim por diante. Tá? E essas próprias tecnologias elas acabam permeando todo o sistema econômico, então dá um revigoramento, né, do que já existia. Então a gente pode pensar, por exemplo, na agricultura. Né? Então a própria questão da informatização, né, de previsão climática, de monitoramento por satélite, enfim, né, que são aplicados à agricultura, ela traz um rejuvenescimento, né, traz ganhos de produtividade, inclusive, para setores mais tradicionais da economia. Além disso, né, quando a gente tem aí um período histórico que abre uma nova revolução tecnológica, a gente vai ter um vasto espaço de oportunidades, né, para novos produtos, novos processos, enfim. Então você tem aí grandes incentivos a investimentos, né, de vanguarda quando a gente está num novo paradigma tecnológico
né, que é dado aí nesses momentos de revolução. Além disso, a gente vai ter, né, um novo conjunto de tecnologias genéricas. Então, esse conceito também é muito interessante, porque essa ideia de tecnologias genéricas ou de multipropósito é que ela vai se aplicar no conjunto, tá, do sistema produtivo. Então, não vai ser específico, né? Então, não se refere a uma tecnologia, a um conjunto mais restrito de tecnologia, que vai se aplicar a determinado setor de atividade. Pelo contrário, né, quando a gente trabalha com essa concepção da Carlota Pérez de revolução técnico-econômica, ela está pensando no conjunto de tecnologias que podem ser aplicadas de maneira mais generalizada para a economia. Isso faz tanto surgir novas indústrias, como eu mencionei anteriormente, como dar novo vigor aí às formas antigas de produção. Tem uma parte do texto que eu acho bastante interessante, que ela também vai fazer uma classificação das chamadas indústrias-chave, ou Industry Core, né, se a gente for usar o termo em inglês, e ela divide basicamente em 4. Né? Ela propõe 3, mas ela diz que poderia adicionar uma 4ª categoria. A primeira, que é Motive Branches, né? Eu deixei os termos em inglês, já porque eles são um pouquinho difíceis de traduzir, né, numa tradução livre, mas basicamente, né, branches estão relacionados aí a ramos, né, de atividade econômica, ou de setores de atividade econômica, a gente poderia colocar assim. Então a gente tem ali, né, os ramos, vamos dizer assim, que motivam a revolução tecnológica, que ela vai atribuir principalmente, né, a uma indústria que surge, que vai ser responsável aí pela introdução de novos insumos de produção, né, de novos sistemas econômicos que vão alimentar, né, as novas indústrias, bem como vão fornecer aí insumos de mais baixo custo para o conjunto da economia. Então, essa é uma primeira categoria. Segunda categoria que ela vai chamar de ramos, vamos dizer assim, que carregam, né, as tecnologias da nova revolução, do novo paradigma, vão ser aquelas indústrias usuárias, principalmente. Tá? Então, vamos pensar assim, no caso da informática. Né? Então, à medida que os sistemas computadorizados são aplicados nas linhas de produção, né? Por exemplo, na indústria de alimentos, na indústria do papel e celulose, assim por diante. Né? Então, elas vão ser os meios, né, de difusão do novo paradigma, da nova revolução tecnológica. Né? Além disso, quando a gente fala de novas tecnologias genéricas, elas sempre vão ter um suporte, né, ou fazem requerer aí, uma nova infraestrutura. Então, se a gente pensar no caso da telefonia móvel, né, então a gente precisa também de uma infraestrutura de antenas, de satélites, enfim, para fazer a transmissão sem fio, né, vamos dizer assim, de dados. Né? Então, a gente vai ter também uma indústria específica que vai ser dedicada justamente a prover essa infraestrutura que é necessária para que se acople, né, ou que se desenvolva aquelas tecnologias genéricas que estão sendo difundidas aí num novo paradigma ou, né, durante, né, a transição de um paradigma para outro, que é esse momento da revolução tecnológica que a Carlota Pérez coloca. E também a gente vai ter os chamados ramos de atividades que são induzidos, né? Ou seja, aqueles setores de atividades mais tradicionais, mas que acabam se beneficiando, né, das novidades em termos de infraestrutura, né, das tecnologias que vão sendo difundidas, que é, por exemplo, né, o caso lá do uso da informática ou dos tecnologias de informação e comunicação em atividades como o da agricultura. Tá? Então, vamos chamar de ramos de atividade que são induzidos pela nova tecnologia. Então, vocês veem que a gente tem um conjunto, uma classificação que ela é bastante genérica, mas de setores de atividade que vão desempenhar papéis diferentes, né, durante uma revolução técnico-econômica. Então, por isso que a gente tem na proposta da Carlota Pérez essa conjunção, né, da tecnologia com a economia, porque as transformações não são só do ponto de vista do uso, né, de novas tecnologias, mas também elas acabam afetando, né, o conjunto do sistema econômico. Bom, outra coisa que é colocada no texto, né, que é interessante a gente prestar atenção nos argumentos, se refere à emergência de um novo paradigma técnico-econômico.
né? Então, essa emergência, a Carlota Pérez vai dizer que ela surge quando há um esgotamento das possibilidades de lucros extraordinários a partir da inovação dentro do mesmo padrão, né, daqueles sistemas tecnológicos que são conhecidos. E aí a gente vai ter uma série de problemas, né, quando se chega a essa fase da maturidade. As empresas elas podem até ser capazes de criar um produto novo, tá, mas como aquele conhecimento sobre o qual se baseia a inovação ele já é bastante difundido, né, a gente vai ter ciclos curtos, né, do novo produto introduzido. Então, ou ele rapidamente vai ser copiado pelos concorrentes, né, ou os próprios consumidores, né, experimentam novidade e depois, né, passam a consumir de uma maneira bem menos regular, fazendo com que a lucratividade, né, se reduz. Né, você não tem um grande período de grandes retornos, como acontece nas fases iniciais do novo paradigma tecnológico. Né. Então isso vai fazer com que, né, tanto o conjunto da sociedade, seja as empresas, né, ou mesmo essa relação que existe entre os institutos de pesquisa, universidades, empresas, passem a buscar outras formas de conceber produtos e muitas vezes vai estar baseado em ciência. Tá? Então isso não está exatamente explícito aqui, mas no texto do Dawes, que as novas possibilidades de ganho elas têm que sair, né, desses limites que são impostos pelo paradigma tecnológico vigente. Além disso, né, o novo paradigma ele vai surgir, vai se estabelecer quando a gente tiver sistemas tecnológicos de grande transformação. Tá? Ou seja, então não se trata apenas de um par de tecnologias, mas sistemas tecnológicos, né, dentro daquela ideia de complementariedade, interdependência, que tem esse potencial de grande transformação. Qual que é a grande transformação? É que, além de gerar novas indústrias, sejam capazes de renovar, né, a lucratividade, vamos dizer assim, ou estimular os investimentos nas indústrias pré-existentes. Tá? E quando a gente tem o estabelecimento de um novo paradigma técnico-econômico, a gente também vai ter aí um novo conjunto de práticas rentáveis. Né? Então essas práticas elas não se resumem apenas à questão da tecnologia material que vai ser empregada na produção ou no tipo de produto que vai ser desenvolvido, mas também envolve aí novas estruturas organizacionais, né, novos modelos de negócios, estratégias, né, de competição que vão ser diferentes. Então isso causa, né, uma reorganização, uma reconceituação da própria visão de mundo. Né? Então aqui a gente tem muito claramente a associação da ideia do Kuhn com essa transposição para a teoria evolucionária, né, dos momentos de transição de um paradigma científico, e aqui tecnológico e econômico, de um momento para o outro. 3 áreas, né, de prática e percepção de um novo paradigma tecnológico são destacados pela autora. E o primeiro deles é a questão da dinâmica da estrutura dos custos relativos. Então, ela vai apontando que há uma tendência, né, quando a gente passa de um paradigma para o outro, que a gente tem aí uma redução, né, nos custos dos insumos de maneira muito importante. Então, a questão do provimento de energia, da questão da comunicação, dos transportes. Então, há uma tendência também nessas revoluções de que haja uma redução dos custos de insumos fundamentais. Se a gente pensar no próprio microchip, né, hoje em dia ele é muito barato na sua produção, o que não necessariamente era no seu início. Tá? Mas se você tem uma tendência de criar soluções que fazem reduzir aí os custos de produção. Tá? Além disso, né, quando a gente tem uma transição de paradigma, a gente tem uma mudança no espaço percebido para a inovação. Né? Então, quando há o esgotamento das possibilidades dentro de um determinado paradigma, né, e a gente tem a transição para um outro paradigma, abre-se aí um novo leque de oportunidades ou de onde inovar, né, que vão dar aí novo vigor aos investimentos, que não necessariamente vão ser feitos pelas empresas estabelecidas. Né? A gente pode ter aí a coexistência dentro da perspectiva evolucionária das empresas estabelecidas que vão saber aproveitar as novas oportunidades no novo paradigma tecnológico, ou pode ser que não, né, elas sejam superadas aí por novas empresas. Né? Então isso é difícil de prever de maneira antecipada, né? Então vai depender de cada momento histórico, do conjunto de empresas, do setor de atividade, enfim. Né? Então isso é de um grau de incerteza bastante grande.
E, além disso, a gente vai ter aí o estabelecimento de critérios e princípios organizacionais, né, dentro daquilo que eu já comentei, que podem ser radicalmente novos, né? Então, aquela estrutura mais integrada, né, com produção totalmente interna, ela vai, em alguns momentos da história, na transição, principalmente para a tecnologia de informação e comunicação, sendo jogada para fora, porque você não precisa mais ter tudo dentro da fábrica para poder controlar, né? Então, com a facilidade da comunicação, do transporte, né, isso faz com que seja possível a terceirização, né, a contratação, inclusive a longa distância, mantendo o controle, né, sobre os fornecedores. Então, todas essas questões organizacionais, elas também sofrem transformações quando a gente passa de um paradigma para o outro. E aqui, já numa das últimas partes do texto, né, eu acho que ela traz algumas questões bastante interessantes, que é onde eu percebo ali que há uma amarração bastante interessante com conceitos desenvolvidos anteriormente, dentro da perspectiva evolucionista ou neo-schumpeteriana, que é essa seção das regularidades, continuidades e descontinuidades. Então ela vai colocar um aspecto bastante interessante, que é o seguinte: olha, do ponto de vista da concorrência capitalista, a inovação ela é constante, tá? Mas nem sempre ela é contínua, né? Ou seja, a gente vai ter essa ideia de continuidade ou de inovações que vão ser mais incrementais quando a gente está dentro de um mesmo paradigma tecnológico, tá? Mas quando a gente tem a transição, a ruptura, né, então ela deixa de ser contínua e a gente passa para um novo tipo, né, de conjunto de tecnologias que vão exigir uma renovação, né? O desaprender e reaprender, como o Dawes vai colocar. Então a gente vai ter uma base de conhecimento relevante, né, que vai ser totalmente diferente. Então a gente tem momentos de ruptura, né, de trajetória de desenvolvimento tecnológico. E aí a gente tem essa ideia, que depois a gente vai explorar melhor na segunda parte da aula, de trajetória tecnológica, mas que ela vai colocar o seguinte: olha, a gente pode ter, durante uma revolução, né, um ciclo de vida de uma revolução tecnológica, várias trajetórias, né, do ponto de vista das tecnologias individuais, né? Só que elas vão estar limitadas de acordo com aqueles sistemas tecnológicos, ou seja, aquele conjunto de tecnologias que são interdependentes, que fazem parte do paradigma, né? E, por sua vez, esses sistemas tecnológicos eles vão estar dentro daquele paradigma. E eles só vão ser alterados quando há aquele momento de saturação e aí atenção para a busca de novas formas de pensar que se dá com a revolução tecnológica. Então, então a gente tem aí, dentro de um paradigma, um conjunto de sistemas tecnológicos, e dentro de cada sistema tecnológico a gente tem possíveis trajetórias de desenvolvimento tecnológico. Então as trajetórias de desenvolvimento tecnológico geralmente são, antecipando um pouquinho, né, o próximo texto, desenvolvimentos que se fazem como se fosse o da ciência normal, né? Então você já tem ali, né, uma ideia pré-concebida, e aí você tem um conjunto de problemas e de conhecimentos que são ditos relevantes para resolver esses problemas. Então você tem uma trajetória, ou várias trajetórias, mas que elas estão dentro aí de alguns certos limites, né? No momento da revolução tecnológica, né, a gente tem a introdução de novos sistemas tecnológicos com possibilidades de trajetórias. E a gente só vai considerar que a revolução tecnológica é uma revolução, de fato, né, quando a gente tem uma difusão com grandes transformações sociais, né? Então, ou seja, é a revolução tecnológica que precede, né, um momento aí de grande transformação social que vai desde a criação de novas indústrias para rejuvenescimento, né, de indústrias pré-estabelecidas, de mudanças na forma de consumo e de produção, e também das relações, né, sociais que se estabelece, desde o ponto de vista político, né, ou de outras formas aí no âmbito privado. E é a partir disso que a gente tem o chamado grande surto de desenvolvimento econômico, né? Ou seja, aqui tem um encadeamento lógico, inclusive cronológico, de que a revolução tecnológica ela precede, né, a sua difusão com transformações na sociedade, e a partir desse momento que a gente tem, né, aquela ascendência na curva logística, como ela coloca, né, que a gente vai ter os chamados grandes surtos de desenvolvimento econômico. Ou seja, depois que eu estabeleço um paradigma tecnológico, né, que ele é decorrente de uma revolução tecnológica, que eu vou ter grandes investimentos, ou seja, essa difusão,
E esse processo de difusão do novo paradigma tecnológico, não de uma tecnologia específica, não de uma inovação específica como no Schumpeter, é que vai levar a uma corrida por inovações incrementais, e essas corridas por inovações incrementais, elas exigem grandes investimentos. Então, nesse período de grandes investimentos, a gente tem um período também de crescimento econômico, ou aquilo que ela vai chamar de grande surto de desenvolvimento. E aqui o desenvolvimento ele não é só a questão do crescimento da produtividade em termos de produto per capita, mas também de transformação qualitativa nas relações entre os setores de atividade. Então é que ela usa uma expressão, e isso é bem da economia, que se trata de colocar uma nova matriz de insumo-produto. Ou seja, não é mais, né, uma relação como se dava antigamente, desde a agricultura até o serviço. Não, essa relação que se dá entre os diferentes setores de atividades até levar um determinado produto ao consumidor final, ou nas relações que se dá na produção de bens de capital ou de bens intermediários que são usados por outras empresas, ela vai ser radicalmente transformada quando a gente tem uma revolução tecnológica e a emergência de um novo paradigma tecnológico. Bom, tentei ser breve aqui nessa exposição, depois a gente discute lá no grupo do Telegram, mas aqui está a referência, né, da Carlota Pérez, é um texto de 2010, embora muitas ideias, né, ela venha desenvolvendo aí desde a década de 80, né, que vai culminar nessa visão mais madura, né, em relação aí a essa concepção de revoluções tecnológicas e os paradigmas tecnoeconômicos. Bom, vejo vocês na próxima aula.